Então, bom dia a todos. Quarta-feira, dia 9 de maio, e aqui estamos nós para o nosso comentário matinal, 8 da manhã. Bem, versão selfie, já percebeu? Quero pedir a quem está desse lado que me diga se está tudo bem. Basta pôr um polegar para cima para está tudo bem, basta pôr um polegar para baixo a corrigir alguma coisa. Paulo Miranda, como é que é? Polegar para cima ou não? Horácio, como é que é? Polegar para cima ou polegar para baixo? Bem, o Samuel já resolveu, Samuel do Vento, polegares para cima. Então vamos lá a esta conversa de hoje. Temos muita coisa. Primeiro, não sei se reparou, mas ontem o Primeiro-Ministro veio logo dizer que o Presidente da República não manda recados pelos jornais. Porque ele fala diretamente com o Presidente da República. É verdade. Mas isso nunca dispensou os presidentes, e não dispensa este, de dizer umas coisas para a comunicação social quando tem de as dizer. E porquê é que é importante que um presidente faça isto? Olha, primeiro, porque um primeiro-ministro pode não ouvir. Capiche? Bom, tivemos casos recentes desses, não é? Muitos. Bom, quer nomes? José Sócrates. Segundo, porque apesar de isto ficar no recato e na privacidade das conversas entre o Primeiro-Ministro e um Presidente da República, é importante que a opinião pública perceba certas coisas. Capiche? Não é? É que esta propaganda, e o Primeiro-Ministro é muito bom na propaganda, depois faz esquecer de certos problemas. Terceiro ponto. Isto significa que António Costa ficou incomodado, não é? Com aquilo que o Sr. Presidente da República veio dizer ao público e à Renascença. Não é? Isto significa também que, afinal, há alguma coisa de útil naquilo que disse o Presidente da República. Já agora, por falar em recados, e a malta não gostar de recados, temos outra. A Ministra da Justiça, a nossa querida Francisca Van Dunen, não é? Que ontem veio dizer isto da demora na Justiça, é só muito localizado. Muito localizado onde? Na área económica. Pois é, minha querida Ministra, mas esse é que é o problema. A gente já sabe que na área criminal as coisas até correm bem. O problema está na área económica, precisamente. É isso que provoca o impacto na economia que todos nós falamos. Você recorda-se, aqui já falámos várias vezes sobre isso, quando você pergunta a um estrangeiro qual é o problema com a sociedade portuguesa para investir aqui, a justiça aparece em terceiro lugar. Está a ver, Sra. Ministra? Esse é que é o problema. A área económica. E isto não se resolve porquê? Porque vocês, que estão nessa área, que são um lobby desgraçado, não se entendem em relação a essas matérias. Portanto, mais uma que se sentiu incomodada com aquilo que disse o Presidente da República. Bem, vem mesmo a jeito. Então vamos lá à agenda. Houve vários espectadores ontem que me perguntaram porque é que eu me tinha esquecido de comentar as declarações do Presidente do BCP, Nuno Amado, que eu conheço há 31 anos, deixa-me dizer, de quem gosto bastante, que acho que é uma pessoa super competente naquilo que faz, mas deixando os elogios. Porque é que eu não tinha comentado as declarações dele sobre o Sporting? Eu costumo ir às conferências de imprensa do BCP, não fui a esta. E tenho pena. Estava ocupado com outras coisas, mas tenho pena. Porquê? Porque teria perguntado ao Dr. Nuno Amado exatamente aquilo que o outro jornalista, meu colega, perguntou. Foi, então, mas o que é aquela história do perdão de dívida ao Sporting? Como se recorda, as notícias que apareceram, aliás, veiculadas pelo próprio Presidente do Sporting, foi de que tinha sido o BCP e o Novo Banco a perdoar a dívida. Bom, eu sobre esta história do perdão de dívida, eu ainda estou a investigá-la, porque eu acho que isto não está totalmente esclarecido. Bem, um alerta, porque é que eu estou a falar disto do Sporting? Porque é notícia, está bem? Se fosse uma história do Benfica, notícia, eu também falava. Se fosse uma história do Porto, notícia, também falaria. Se fosse uma história do Braga, notícia, também falaria. Capiche? Capiche, fanáticos? Pronto, isto é para vocês. Bom, vamos lá a isto. O que é que disse o Presidente do Sporting? O critério naquela tomada... Perdão, o Presidente do BCP. O critério naquela tomada de decisão é a defesa dos interesses do BCP. E depois, no normal, diz outras coisas interessantes. Diz assim, olha... ele admite que pode haver outros interesses em jogo, mas no caso do BCP está apenas a defender os seus interesses. Que sabe que são seguidos pelo mercado, pelos supervisores, em determinados aspectos. E diz que tudo é que é feito para que não haja distribuição de capital do banco. Eu não tenho dúvida nenhuma. E nesse aspecto, a gente só pode elogiar Nuno Amado.
Aliás, diz mais declarações. Isto é muito importante perceber. Não temos interesse em ter ações de entidades que sejam nossos clientes. Não é a nossa função. Disse o Presidente do BCP, Nuno Melo. E depois Miguel Maia, que é o cavalho que lhe vai suceder, que é outra pessoa competente, de quem eu gosto bastante, também volto a dizer, diz assim: não está na matriz do banco, desde 2013, que foram alterados os estatutos, aceitar concessão de crédito no futebol. Eu vou começar por aqui. Acho muito bem. Acho que os bancos não deviam meter-se com clubes. Eu não digo isto agora e não é por causa do Sporting. Digo isto há dezenas de anos. Inclusive, dizia quase semanalmente quando comentava estes assuntos na RTP3. Bom, agora vamos lá à história do perdão de dívida. Bem, eu compreendo quando o Presidente do Banco diz que não é interesse do banco ser acionista de empresas a quem concede crédito. Bom, mas isto devia valer para o Sporting e para todos. Passar do Sporting para todos. Não é? Isso é um ponto fundamental. Já agora, então se era assim, porque é que na altura o banco decidiu aceitar o programa das VMOCs? Valores mobiliários depois são convertíveis em ações. É isto. É claro que me podem dizer assim, mas não era eu, era outro presidente que estava aqui no banco. Pois, eu percebo isso. Mas o problema é que as instituições têm que ter uma decisão, têm que ter um critério que seja único, que seja comum. Bom, além de que, eu volto a alertar, eu não sei muito bem se esta história sobre o perdão de dívidas está bem contada. E, portanto, como eu disse há bocadinho, continuo a investigar. E se achar que devo voltar ao assunto, cá estarei. Bom, e isto leva-nos ao segundo ponto. E ao segundo ponto porquê? Porque a mesma pessoa que me colocou esta questão, aliás, eu até houve mais a perguntar isto, diz assim, olha, soubemos agora, já percebeu, são pessoas adeptas do Sporting, que o Sporting quer pagar 6% numa emissão de 15 milhões de obrigações que vai fazer daqui a uns meses. Aliás, é isto que vai à segunda Assembleia Geral. A Assembleia Geral da semana passada, como você sabe, teve só 1% de quórum. E, portanto, vai uma segunda Assembleia Geral. Bom, e a pessoa diz assim, 6%, acha que deve investir? Bem, eu não conheço o prospecto da emissão. E, portanto, não posso dizer isso aqui de forma clara, até porque já se percebe, depois há pessoas que não percebem, pessoas que odeiam, porque são doentes, fanáticos de clubes, e eu digo isto para este caso, mas digo para o meu clube, digo para o Porto, digo para o Braga, digo para toda a gente. Há sempre fanáticos. E há sempre doentes, ainda são piores que os fanáticos. E, portanto, não quero dar uma opinião com esta informação disponível. Mas agora há uma coisa que eu sei. Aliás, duas coisas que eu sei. Aquela emissão que vence agora, vai ser adiada. Você lembra-se do que eu disse sobre isto há uns tempos? Bem, segundo ponto. Eu digo às pessoas, isto é um princípio geral, que quando alguém oferece uma taxa de remuneração muito superior àquilo que é praticado pelo mercado, as pessoas devem ter cuidado. Eu digo isto para bancos, quanto mais para SADs ou outras empresas quaisquer, outras sociedades que não sejam desportivas, que fazem emissões de títulos. Ou seja, convém sempre ter cuidado. Mas, como eu referi no início desta conversa, eu não conheço as condições e, portanto, vou analisar isto com cuidado. Porque não quero estar aqui a dar informações sem ter, aliás, a fazer análise, sem ter todas as informações em meu poder. Que é para não haver dúvidas e não haver chatices. Porque eu já percebi que também há muita maldade desse lado quando se comenta aquilo que a gente diz. Bom, e já agora há aqui uma coisa que gostava de dizer sobre isto. Eu digo muitas vezes isto a propósito do meu clube. Eu, quando quero, por causa da compra de ações, não é de obrigações, eu, quando quero fazer caridade, faço caridade. Mas separo aquilo que é o meu lado racional de investimentos que eu faço para a minha vida, daquilo que é o meu lado lúdico e emocional, que é, bom, eu gosto de futebol como gosto de outras coisas. Bom, mas recordo que eu disse no início, hei de falar sobre isto com mais detalhe quando tiver mais informações sobre isto. Bom, terceiro ponto. O Primeiro-Ministro ontem jurou, obviamente, disse que a situação da Segurança Social hoje é bastante mais equilibrada. É verdade, Sr. Primeiro-Ministro. Hoje. O problema é que a situação estrutural da Segurança Social, tirando o hoje, e o hoje é condições excepcionais da economia, não é equilibrado. E o Primeiro-Ministro escusa de fazer demagogia com esta conversa. Há 2 anos e meio, quando chegámos aqui, isso não acontecia e tal. Sr. Primeiro-Ministro, e quando o governo da Troika chegou lá em 2010, o que é que era? Não era pior do que há 2 anos e meio? Está a ver como é que o Primeiro-Ministro é um manipulador nato? Bom,
Onde é que isto nos leva? É óbvio que agora é equilibrada. E ele dizia assim, pela primeira vez em muitos anos, o orçamento do Estado não vai canalizar verbas para o orçamento da Segurança Social porque era cronicamente deficitário. Bom, o problema é esse, é agora. Nós estamos a falar de questões conjunturais versus questões estruturais. E o Primeiro-Ministro não percebeu. Ele já percebeu. Ele não é estúpido nenhum. Ele percebe estas matérias. Quando explica, ele percebe. O Primeiro-Ministro está a fazer demagogia. Porque quer justificar todos os aumentos que já fez, de pensões, e continua a fazer, e a dizer que isto tudo não vai afetar o equilíbrio da segurança social. Vai. Aliás, afeta. E o problema neste momento é a economia está em alta. Olha, criação de emprego. Tudo isto vai contribuindo para o orçamento da segurança social. Mas o problema é que nós temos de estar atentos, não é aos momentos conjunturais. Nós temos de estar atentos à questão estrutural. E a questão estrutural é amanhã, quando se diz amanhã, quer dizer quando a economia der o pinote para baixo, isto vai ser um problema. Não é? Ou seja, não vale a pena estar a enganar o pagode, perdoem-me a expressão, com estas coisas. A segurança social está estruturalmente desequilibrada, ponto final. E mais vale o do Partido Socialista, o PSD e toda a gente que está no Parlamento pensar nisto e deixar de tirar umas talas à frente dos olhos, ou então, pior, ou aqui, não é? E dizer assim, vamos lá resolver este problema. Porque isto é um problema de regime, isto é um problema que só resolve com a colaboração de todos e é um problema difícil, porque custa votos. Está a ver porque é que o Primeiro-Ministro disse isto? Bom, sigamos para mim. 4. Hoje é conversa sobre perguntas de telespectadores. A Nathalie perguntou-me o que é que eu achava da proposta da semana de trabalho das 40 para as 35 horas. Bem, Nathalie, como sabe, eu presumo que saiba que está a falar disto para o setor privado. Porque no setor público o Estado já fez isto. O Governo já fez isto. Bem, olha, Nathalie, porque ela diz assim... Porque ela diz-me que o PCP, que foi quem propôs isto, agora está a reivindicar, porque entretanto o Bloco de Esquerda também acho que veicular aquilo, não é? O PCP disse que vai criar 440 mil postos de trabalho só com esta redução das 40 para as 35 horas. Desculpe lá, eu não me consegui conter. Está a ver? Isto faz-me sempre lembrar daquela história dos governos, quando chegam lá os partidos, estão nas campanhas eleitorais, dizem que foram criados 150 mil, 200 mil, 250 mil. Olha, é um cardápio que você pode escolher. Bem, eu só quero recordar às pessoas uma coisa. Isto é um princípio básico que evitaria muita burrice. Ouviu o termo? Burrice. Que os partidos dizem burrices, já nós sabemos. Que você desse lado, e eu, e toda a malta, não tem de cair em burrices, também não. Então é assim. Quando é que nós podemos reduzir o tempo de trabalho? Quando nós somos mais produtivos. Quando somos mais eficientes. Eu vou-lhe dar um exemplo de cá a cá para perceber isto. Imagine você que em 48 horas, você é um trabalhador fabril. Em 40 horas de trabalho semanal, você produz 4 carros. Ok? E você chega ao pé do seu patrão e diz assim, olha, eu quero trabalhar só 35. E ele diz, se não for estúpido, também há uns quantos são estúpidos, não é? Diz assim, meu caro, tudo bem, desde que tu nas 35 faças o mesmo número de carros. Ou até se puderes, 4,5. Em vez de fazer 4 carros, fazer 4,5. Mas pronto, eu já ficava contente se produzisses 4 carros também nas 35 horas. Está a ver? Esta questão chama-se produtividade. E, portanto, no dia em que as pessoas forem produtivas, dá para baixar o número de horas. Agora, começar a dizer assim, olha, eu vou-te tirar 40 para estar 35, mas depois das outras 5 vou contratar mais gente, está a perceber? Para resolver o problema, isto não é nada. Isto é tornar a economia menos competitiva, porque você aumenta os custos de produção, está a perceber? E quando aumenta os custos de produção é menos competitivo. Bem, o PCP não sabe disto? Não faço ideia. Bom, responda a você. Já agora, eu esqueci-me de dizer uma coisa, há bocadinho, quando estava a falar da Segurança Social, vou-lhe pedir para olhar para a manchete do Diário Notícias, eu já ponho online daqui a bocadinho. Diz assim, Estado contrata 200 pessoas para resolver atrasos nas pensões. Bom, nós falámos isto aqui há umas semanas, recorda-se? Isto é assim, há um atraso muito grande nos serviços que tratam das pensões. E para resolver o problema, o Governo contrata mais 200. Espera aí. Mas não há outros setores na administração pública onde se podia buscar pessoas que não fazem nenhum para aqui e convertê-las? Ou é preciso ir buscar 200 pessoas novas? Já agora, o Sr. Ministro da Segurança Social, que é useiro e vozeiro nestas coisas. Bom, Adalberto Campos Fernandes, aí na saúde, não quer fazer a mesma coisa? Olha, falta alguém ali na urgência, contrata mais 10 pessoas.
Olha, o Eduardo Cabrita, nos incêndios, falta mais não sei quantos, contrata. Secretário de Estado da Habitação, falta qualquer coisa aí no seu setor, contrate mais 30. Está a ver? Isto é um leilão de quê? De contratações? Você lembra-se quando a Troika esteve cá e nos obrigou a reduzir o número de pessoas na função pública? Lembra-se? Lembra-se da dificuldade que foi? E do que isto custou? Esta malta está a estragar isto tudo. Está a ver como é que estragam as contas públicas? É com isto. Agora não se sente. Quando a economia der a volta, vai ser um sarilho. Pode ter a certeza que vai ser um sarilho. Bom, rapidamente, para terminar isto. Pergunta espectador. Diz assim, Camilo Lourenço, eu ando para aí ouvi dizer que o Festival da Eurovisão tem impacto de 100 milhões na economia. Eu agora consegui chegar ao fim sem me rir. Mas olha, não consigo deixar de rir. Meus amigos, vamos lá ter um bocado de juízo. Ainda mais, acho que quem disse aquilo foi o estágio da Aresp, o José Manuel Esteves, que eu conheço bem, bem simpática, pessoa encantadora, pessoa. Terá dito que, ou melhor, não sei se disse isto, se disse que nem Euro de dois, nem a Expo 98, nem o Euro 2004, nem o ter ganho o Campeonato Europeu dá esta projeção e peso na economia. Meus amigos, vamos lá ter juízo. Tá bem? Vamos lá ter juízo. Se isto aqui fosse contado na altura do Carnaval, eu perceberia. O 1 de Abril também. É bom nós termos estas coisas cá. Barcos a filmarem ali do Tejo, o museu da Fundação EDP, sim senhor. A Zona Ribeirinha de Lisboa, sim senhor. A Torre de Belém, fantástico. Grande produção para o país. Mas, pelo amor de Deus, vamos lá ter um bocadinho mais de contenção quando a gente faz estas análises. Olha, e por falar em análise, eu já cheguei ao final da análise de hoje. Quero agradecer-lhe estar desse lado. Quero dizer-lhe também que aí por volta da hora do almoço vou fazer uma conversa improvável. Depois você vai ver sobre o quê. E quero dizer também que eu voltarei aqui amanhã às 8 da manhã. Já agora, mesmo para terminar, não se esqueça, ponha aí um gosto e faça partida nas redes sociais. Muito obrigado e até amanhã.